pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 10 sobre fonologia e hoje nós veremos o que é uma sílaba, pessoal. Quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve, dá o joinha, curte, compartilha, faz o que puder para ajudar o canal que ajuda tanto vocês, tá ok? Pois bem, pessoal, o que é uma sílaba? O conceito de sílaba, o conceito teórico está aqui no quadro. A gente vai ler, né, e vai tentar entender o que quer dizer isso aqui. Eu vou explicar para vocês. Pois bem, a sílaba é um A sílaba é um fonema ou um conjunto de fonemas pronunciados em um único arranco de voz, tanto quanto o meu aparelho fonador seja capaz de suportar. O que quer dizer isso? Se eu mostrar essa palavra para vocês, vocês vão perceber com certeza que ela não sai num único arranco de voz, num único impulso de voz. É impossível. Eu vou ter que dividir em vários impulsos de voz aí a palavra, tá? E aí, em quantos impulsos de voz? A gente vai ler a palavra, né, e vai tentar separar ali. Então, como é que ela pode ficar aí dividida em vários impulsos de voz num único arranco sonoro? Eu sei que eu não consigo falar em cons num único arranco, ó. Em cons, não tem como falar em cons, não sai. Eu vou ter que dizer em cons. E assim vou separando o restante da palavra. Então, obviamente, ela vai ficar dessa forma aqui. Inconstitucionalissimamente. Tá? É isso que o meu aparelho fonador vai fazer. Mas uma coisa é óbvia, eu não consigo tirar num único arranco de voz. Tá? Aqui eu tenho um fonema só, ou seja, a sílaba é um fonema ou um conjunto, né? Aqui já tem um conjunto, aqui já tem um conjunto, aqui já tem um conjunto, né? Um conjunto de fonemas pronunciado num único arranco de voz, tanto quanto o meu aparelho fonador possa suportar. Tá? Ele já não suporta dizer essa aqui junto com essa aqui, então eu vou ter que dividir primeiro essa, depois aquela e assim por diante. O que me diz que tem aqui 12 sílabas, né, pessoal? Agora, eu posso pedir para o Joãozinho separar isso aqui, eu posso pedir para a Mariazinha, eu posso pedir para o Zezinho, e cada um, de repente, vai separar de um jeito que não é legal. Não pode, pessoal. É por isso que existem as regras de separação de sílabas, tá? Lembra que a gente viu na aula passada a questão da translineação? Ou seja, tá lá no final, você tá escrevendo, chega aqui, para você começar lá de novo, se você tem que separar a palavra, tem que separar do jeito certo. Imaginem vocês milhões de redações lá para corrigir, né? Chega lá, cada um faz o que quer, que no final vai virar bagunça, de repente até para o entendimento do texto a gente não vai entender. Então tem que estar bonitinho aqui, a gente separa de acordo, né, com as regras de separação de sílabas. Tem um ponto de partida para que a gente reconheça bem o que é uma sílaba. A sílaba, pessoal, o nosso ponto de partida aqui vai ser isso aqui, ó. A base de uma sílaba é sempre uma vogal, galera. A vogal é o que tem de mais importante dentro de uma sílaba. A vogal é o núcleo da sílaba. Existe o núcleo da palavra, né? Seria o radical, a raiz, que é a parte mais importante daquela palavra. A esse radical ou a essa raiz, né, que traz aí o significado da palavra, se juntarão outros termos, né? A gente vê isso em formação das palavras. Pois então, a sílaba também, né, a gente pode separar a palavra em sílabas e dentro da sílaba também vai ter um núcleo. O núcleo dentro da sílaba é a vogal, pessoal, tá? Outro conteúdo que se tira daqui é esse aqui. O número de sílabas de uma palavra é o mesmo número de vogais que ela tiver. Se eu tiver duas vogais na palavra, ela terá duas sílabas. Se eu tiver 3 vogais na palavra, ela terá 3 sílabas. 4 vogais, 4 sílabas, 5 vogais e assim por diante, tá? É como essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 vogais, tem 12 sílabas, tá? Isso é importante vocês saberem. Disso aqui, tá? Que tá aqui, ó, o número de sílabas de uma palavra é o mesmo número de vogais que ela tiver, a gente tira aí outros conceitos importantes para o nosso estudo. Um deles é esse aqui. A vogal é o núcleo da sílaba, como eu já falei para vocês. A parte mais importante da sílaba vai ser a vogal, tá? A base de uma sílaba é sempre uma vogal. É a mesma coisa que dizer que ela é um núcleo. Mas por que base? O que é base? Aquilo que dá sustentação ali para a sílaba. A essa vogal se juntarão as semivogais ou as consoantes, tá, pessoal?
Toda sílaba terá apenas uma única vogal. Se você vê alguma coisa ali do ladinho da vogal parecida com ela, é a semivogal ou é a consoante, mas não é a vogal, tá? Existe sílaba sem consoante, existe sílaba sem semivogal, mas sem vogal você não vai encontrar, tá? E aqui embaixo os dois conceitos mais importantes para a nossa aula e para vocês, tá? Que precisam conceituar o que é uma sílaba e também precisam aprender a separar as sílabas, tá aqui. Toda consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior quando eu vou separar uma palavra. Prestem atenção nisso. E aqui, né, o outro conceito importante. Consoantes e semivogais procuram uma vogal para se apoiarem. Por que elas procuram a vogal? Porque a vogal é a base, tá? Então, as consoantes e as semivogais vão procurar uma vogal para se apoiarem, tá? Os conceitos estão aqui. O que eu tenho aqui? Ameixa. Bom, agora eu já estou na 10ª aula, agora eu já sei o que é uma vogal, o que é uma semivogal. De cara a gente percebe que eu tenho 3 vogais, então eu tenho 3 sílabas. Resta-me saber o que eu falei com aquele M, com aquele X e com aquele I. Eu já dividi para vocês, a vogal está em vermelho, a semivogal está em azul e o que está em preto são as consoantes. Agora, o que vai se voltar para as vogais aqui? É fácil, não é difícil. O A está ali grandão, todo poderoso, né? Ele consegue formar a sílaba sozinho, porque ele é vogal, o A é sempre vogal. Então isso vai acontecer, né? Agora, o que eu faço com esse M? Eu deixo esse M do lado de lá ou deixo esse M do lado de cá? Não, o A forma a sílaba sozinho. Eu tenho aqui uma vogal, esse M vai se voltar para essa vogal. Eu poderia fazer tracinho EI? Não, de jeito nenhum, né? Eu tenho aqui uma semivogal que se volta também para a vogal. E aqui eu tenho um A. Por que esse X não ficou aqui? Porque tem uma vogal, né? E aí já tem a semivogal junto ali, e aí essa vogal poderia ficar sozinha formando sílaba aqui, mas automaticamente esse A aqui puxa esse X aqui para perto dele, que ele é vogal, ele atrai aquela consoante X, tá? E aí tem as regras de separação de sílabas, eu não separo os ditongos, então vai ter que ficar meia aqui. E aí entra a questão do conceito de sílaba. É um conjunto de fonemas, ou um fonema, né? Um fonema ou um conjunto de fonemas pronunciado num único arranco de voz. Eu consigo falar mei, chá, eu já não consigo falar num único arranco de voz. Aqui é um arranco de voz e aqui é outro arranco de voz, tá? Então tá aqui, pessoal, ó, forceps. Por que eu coloquei essa palavra? Porque eu tenho aqui uma consoante, aqui uma consoante, aqui uma consoante, aqui uma consoante. Às vezes a gente não sabe o que faz agora. Como é que eu separo isso aqui? Eu já sei que eu tenho 2 vogais, então ela tem 2 sílabas. Resta-me saber o que eu vou fazer com esse PS, com aquele R, com aquele C e com aquele F. O F não tem problema nenhum, tá aqui. Ele vai se voltar para aquele O ali que é uma vogal. E esse R também, for, é um único arranco de voz, né? For. Agora, o que tem esse E aqui? Por que ele não fica aqui? Porque o meu único arranco de voz vai até aqui, até o R, né? Mas eu sei que esse R está voltado para a vogal O e esse F está voltado para a vogal O. Agora, eu tenho um C aqui que vai se voltar para essa vogal. Com certeza aquele PS ali vai ficar na mesma sílaba, né? Porque eles se voltam para a vogal atrai essas consoantes ali, tá? Então, não vai ser difícil de separar a palavra se eu levar em consideração que toda consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior. Essa consoante aqui não está seguida de vogal, está seguida de C, então ela fica na sílaba anterior. Agora ela não pode ficar lá porque também tem a vogal que puxa lá para cá, tá? Mas aquele R vai ficar ali, tá? E consoantes e semivogais procuram uma vogal para se apoiarem, que é o que está acontecendo aqui que vocês viram, ok, pessoal? Pois bem, levando-se em consideração o que eu tenho aqui, não é difícil de separar essas palavras aqui, tá? Como é que vai ficar a dispneia? Primeiro, quantas vogais eu tenho? 1, 2, o I é semivogal. E o A ali, então eu vou ter 3 sílabas, tá aqui, dispneia. Ah, mas o que eu faço com esse S e esse P ali, meu Deus? Por que esse P não pode ficar do lado de cá? Toda consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior. Esse S não está seguido de vogal, ele está seguido de consoante P. Então ele fica do lado de lá. Esse P não está seguido de vogal, ele está seguido de N, que é consoante. Então ele fica do lado de lá. Agora, o N
fica do lado de cá, porque ele está seguido de vogal, ele se gruda na vogal. Isso é muito importante vocês saberem. Além do que tem a questão, né, do conceito de sílaba, o conceito fonológico de sílaba, que é conjunto de sons que é pronunciado num único arranco sonoro. Eu consigo falar diz, depois se eu começo né, já é outra sílaba, é outro arranco sonoro, tá pessoal? Outro conjunto de sons, né? Como é que vai separar istmo? Eu sei ali que tem duas vogais, o I e o O, então vai ter duas sílabas, mas o que eu vou fazer com aquele T, com aquele M, com aquele S, né? Não é tão difícil assim, mas é bom ter o conceito para não errar na hora de separar istmo, né? Ó, toda consoante não seguida de vogal vai ficando na sílaba anterior. Esse T está seguido de vogal? Não, está seguido de M. Então ele fica do lado de lá. Agora o M está seguido de vogal e se gruda na vogal, tá? Superstição. Querem separar? Separem e a gente já vai corrigir, tá ok? Eu vou contar até 5, vocês separam e a gente já corrige. 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, não fica difícil, ó. Uma vogal, duas vogal, três vogal, e aqui vogal e semivogal, opa, daí tem que cuidar. O A eu sei que é sempre vogal, né? Isso aqui só pode ser uma semivogal. Então tem 1, 2, 3, 4 sílabas vai ter essa palavra, porque tem 4 vogais ali, tá lá, ó, superstição. E aqui a vogal é sempre a base de sílabas, outras, né, consoantes e semivogais se voltam para a vogal, e aí a mesma questão, toda sílaba, toda consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior, é o que eu faço com esse S e com esse R aqui. O T se gruda na vogal porque ele precisa, ele é a base da sílaba. Bíceps é a mesma coisa que fórceps, que a gente já separou, então vai ficar dessa forma aqui, né? O uruguaio, o que acontece no uruguaio? Tá ali, pessoal. Eu não separo os tritongos e os ditongos. O que é ditongo? Vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal na mesma sílaba. E o tritongo? Semivogal mais semivogal na mesma sílaba. Então eu não separo isso aqui. Uma vogal, duas vogais, três vogais, quatro vogais. Com certeza tem 4 sílabas. Substantivo, toda consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior. A mesma coisa. Subs, né? As consoantes aqui não seguidas de vogais vão ficando para lá. O T está seguido de vogal, se junta ali, né, para formar a sílaba ali com o T. Tá, pessoal? Não é difícil. Olha o que acontece aqui que eu estava falando. A pessoa está escrevendo lá, daí lá no final ela vai escrever istmo na redação. Aí ela separa desse jeito aqui, né? E coloca só o O lá. E que vai dar de bagunça, todo mundo separando do jeito que quiser. Não, existem regras de separação de sílabas. E são essas regras que a gente vai aprender. Não pode fazer de qualquer jeito, né? A gente já viu na aula passada que não pode acontecer isso aqui, né? Deixar o dígrafo, os dois dígrafos juntos ali, nem lá embaixo, nem em cima e nem lá embaixo. Existem regras, né? E a regra diz, eu separo os dígrafos RR, SS, assim por diante. Então, o correto da separação vai ser dessa forma aqui. Isso aqui está corretíssimo, pessoal, tá? E é o que a gente vai ver aí na próxima aula. Regras de separação de sílabas. Não se inscreveu no canal? Vai lá e se inscreve, que isso é importante para a gente. Tá ok, pessoal? É isso aí.